understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris. Vamos para mais uma aula de hoje sobre propriedades operatórias. Essa é a nossa terceira aula aí sobre logaritmos, né? Então, se você não viu as outras duas, veja para poder entender essa aqui, senão você não vai entender nada, porque a gente já está falando das propriedades operatórias, tá bom? Então, vamos começar. O que a gente tem nessa aula de hoje aqui? Então, primeiro, a gente vai falar sobre a primeira propriedade, que é o logaritmo do produto e os exemplos. Depois, a gente vai falar sobre o logaritmo do quociente e exemplos. Depois, a gente vai falar sobre o logaritmo da potência e exemplos. E, por último, na aula de hoje, a gente fala sobre a mudança de base. E, óbvio, exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Logaritmo do produto, a primeira propriedade trabalhada aí hoje, tá? Então, o que isso quer dizer? Toda vez que a gente tiver assim, ó, um logaritmo desse formato aqui, tá? Ó, a multiplicação acontecendo aqui dentro, ó, coloquei em vermelhinho aqui, ó, para vocês poderem verificar, né? Toda vez que a gente tiver assim dentro de um parênteses, isso vai ser igual à soma dos logaritmos, tá bom? Então, vamos ver isso aí na definição, ó. Numa mesma base A, com A maior que 0 e diferente de 1, o logaritmo do produto de dois números reais e positivos é igual à soma dos logaritmos desses números, tá? Então, o que eu vou ter? Eu tenho aqui, coloquei de novo para vocês a propriedade. Toda vez que a gente tiver um log de B vezes C na base A, percebe que tem um parênteses, tá? No finalzinho aí, na hora que a gente for ver os exemplos, eu mostro para vocês a diferença, tá bom? Isso vai ser o quê? A base vai continuar sendo a mesma. Então, eu vou ter log de B na base A, mais o log de C na base A. Tudo bem? Então, ó, percebe que a multiplicação vai virar o quê? A soma dos logaritmos, tá bom? Tudo bem, gente? Então, simbolicamente, eu tenho que, se o A é maior que 0 e diferente de 1, e o B é maior que 0 e C é maior que 0, então vale a propriedade colocada aí para vocês, tá bom? Logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, ok? Então vamos lá, vamos ver um exemplo disso aí. Então eu tenho log de 5 vezes 3 na base 2. Como vai ficar isso aí? Então, eu vou pegar primeiro o log de 5 na base 2, mais o log de 3 na base 2, ok? Outro exemplo, log de 3 vezes 7 na base 3. Então, eu vou ter log de 3 na base 3 e log de 7 na base 3. Log de 3 na base 3 é 1 e o log de 7 na base 3 continua sendo log de 7 na base 3, tá bom? Vamos lá, outro exemplo. Log de 2 vezes 5 vezes 7 na base 3. Como fica esse? Então, vai ser um log de 2 na base 3, mais log de 5 na base 3, mais log de 7 na base 3, tá? Olha lá o que eu falei para vocês. Atenção, ó. Log de 2 vezes 3 é diferente de log de 2 vezes 3. Olha aqui, ó. Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Log de 2 vezes 3, dentro do parênteses, tá? E aqui eu tenho log de 2 vezes um 3, fora do parênteses. Então, isso aqui são coisas diferentes, ó. Veja por quê. Log de 2 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes o log de 2. E aqui, ó, dentro do parênteses, isso aqui é como se fosse log de 6, porque é 2 vezes 3, tá bom? Então, fica atento, tá? Para não cometer erros nessa parte aqui. Então, vamos lá. Logaritmo do quociente. O que a gente tem aí nessa parte? Eu tenho um log de B dividido por C, ó, na base A. Então, quando eu tenho log de B dividido por C, vai ser igual ao log de B na base A, menos o log de C na base A, tá? Então, de novo, numa mesma base A,
com A maior que zero e A diferente de 1, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu vou ter um log de B na base A base continua sendo a mesma, tá, gente? Log de B na base A menos um log de C na base A. De novo, eu coloquei para vocês, ó. Se aqui é uma divisão, então vai virar o quê? Uma diferença entre os logaritmos, tá certo? Então, simbolicamente, a gente tem o quê? Valendo lá as restrições, né? Se o A é maior que zero e diferente de 1, o B é maior que zero e o C é maior que zero, então vale a nossa propriedade aí, ok? Vamos ver com número, porque com letra vocês não gostam, né? Então, temos aí, ó, log de 2/5 na base 3. Então, vai ficar log de 2 na base 3 menos o log de 5 na base 3, tá certo? Log de 1/3 na base 4. Como vai ficar? Log de 1 na base 4 menos log de 3 na base 4. E aí, eu tenho que log de 1 na base 4 é 0, então o que me sobra? Menos o log de 3 na base 4. Tá bom, gente? Outro exemplo? Log de 3 décimos. Olha lá, qual que é a base? 10, né? Se não tem nada lá, eu já sei que eu estou trabalhando base 10, certo? Então, eu vou ter um log de 3 menos um log de 10. Concorda comigo que log de 10 na base 10 é 1? Então, eu vou ficar com log de 3 menos 1, tá certo? Tudo bem? Ótimo. Então, eu tenho menos 1 mais o log de 3. Tudo bem? Outro exemplo. Log de 3 sobre 2 vezes 7. Bem feio esse, né? Mas é facinho. Vamos lá, ó. Log de 3 menos um log de 2 vezes 7. E aí, aqui a gente vai aplicar a propriedade de novo, né? O log do produto, né? Então, eu vou ter o log de 3 menos um log de 2 mais o log de 7. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que vai ser? Se eu tenho um menos aqui do lado de fora, ele altera os sinais dos logaritmos aqui dentro, certo? Então, minha resposta final, log de 3 menos log de 2 menos log de 7. E agora, eu deixo vocês aí muito bem acompanhados com a professora Patrícia para explicar o restante aí para vocês, tá bom? Até já, pessoal! Obrigada, Cris, sua linda. Então, agora vamos continuar. Logaritmo da potência. Log de B elevado a C na base A é igual a C vezes log de B na base A. Então, vamos observar nessa propriedade o que acontece. Então, numa mesma base A, lembrando que a base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1, o logaritmo da potência de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Ou seja, observem que a base do logaritmo permanece. E o expoente que está aqui, ó, nessa potência do logaritmando, ele cai na frente do logaritmo multiplicando ele, ok? Então, essa é a propriedade. Então, resumindo, a base do logaritmo sempre tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. O logaritmando tem que ser maior que zero. E C, que é esse expoente, ele tem que pertencer aos reais. Feito isso, o que nós temos? Log de B elevado a C na base A é igual a C vezes log de B na base A. Essa é a propriedade. Então, por exemplo, log de 2/5 numa base 3. O que nós vamos fazer? Então, pela propriedade, o expoente que nós temos aqui, ó, no logaritmando, ele cai lá na frente do log multiplicando ele. E aí, depois, a gente vai ver como resolver isso. Nesse momento, vamos frisar bem aí, né, a propriedade. Vamos ao mais um? Log de 10 ao cubo. Então, lembrem-se que quando não aparece base no logaritmo, temos logaritmo decimal. A base aqui, ó, vale 10. Não é obrigado a colocar. O que vai acontecer aqui?
Então, o expoente cai lá na frente do log, multiplicando ele. E aí, pela consequência da definição que nós vimos na aula passada, toda vez que o logaritmando for igual à base do logaritmo, isso dá 1. E aí, 3 vezes 1, 3. Então, log de 10 ao cubo na base 10 vale 3. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Log da raiz cúbica de 5 na base 7. Então, primeira coisa, vamos eliminar esse radical. Então, nós temos 5 elevado a 1/3. E agora, toda a potência aqui, o expoente vai para frente do logaritmo, multiplicando ele. Então, eu vou ter 1/3 vezes log de 5 na base 7. E aí, vamos chamar a atenção aqui, ó, que log de b elevado a c na base a é diferente de log de b na base a elevado a c. Cuidado para não confundir isso. Qual é a diferença? Aqui eu tenho apenas o logaritmando elevado a essa potência. E já aqui é o resultado de log de b na base a elevado a esse expoente. Então, são coisas diferentes. Cuidado! Agora, vamos ver mudança de base dos logaritmos. De modo geral, podemos calcular log de a na base b utilizando uma outra base k arbitrária. Para isso, dividimos o logaritmo de a pelo logaritmo de b na base k escolhida, ou seja, mudamos a base de forma conveniente para que possamos aplicar as propriedades. Então, por exemplo, log de a na base b. Eu quero mudar essa base b. Então, eu vou escolher uma base conveniente, que eu estou representando aqui pela letra K. E então, eu coloco o valor do logaritmando aqui em cima. E aquele número que estava na base, ele passa a ser o logaritmando desse logaritmo que eu coloquei aqui embaixo, ó, na base que eu escolhi. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Vamos calcular o log de 2 na base 3, sendo dados os logaritmos decimais aqui de 2 e de 3. Então, observem, eu tenho que calcular um log de 2 na base 3, porém, os valores dados são logs decimais, logs na base 10. Então, primeira coisa aqui que nós vamos fazer, uma mudança de base, sendo a base escolhida a base 10, para que eu possa aplicar os valores dados no enunciado. Então, vamos fazer uma mudança de base para a base 10. Então, eu coloco um log na base 10 em cima, um log na base 10 embaixo. Então, o 2 que está no logaritmando fica em cima. E o 3 que está na base vem aqui para baixo, ó. Ele passa a ser o logaritmando desse log na base 10 que eu escolhi. E agora? Agora, substitui os valores dados no enunciado. Log de 2 na base 10, troco aqui. Log de 3 na base 10, troco embaixo. Dividindo os dois valores, eu tenho o resultado de log de 2 na base 3. Simples, né? Muito obrigada, bons estudos. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau. E é isso, final de mais uma aula. Esperamos que vocês tenham entendido. Muito obrigado por acompanhar conosco. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, gente.